Olá, desejantes! Vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica e hoje leremos o artigo Novos Pais, Novas Crianças, da psicanalista Claude Bukobza. Desde o início, esse título, mesmo com seu ponto de interrogação, levanta uma questão. Podemos legitimamente falar de uma nova forma de parentalidade? Eu parto do princípio de que um movimento profundo está transformando nossa sociedade. A onda de choque começou com a possibilidade de dissociar sexualidade de procriação por meio da contracepção, mas se manifesta ainda mais fortemente com as técnicas de reprodução assistida, PMA, as buscas por paternidade através de testes genéticos, a reivindicação da homoparentalidade, fenômenos que, embora não afetem numericamente a maioria das famílias, despertam grande interesse e questionamento, modificando profundamente a concepção geral de parentalidade. Por exemplo, embora o uso de testes genéticos seja, na prática, bastante raro e só possa ser determinado por um juiz ao final de um processo longo e complexo, frases como "vou pedir o exame de sangue" são mais que banais na boca de algumas mães que atendemos em consulta. Já a mudança do lugar e do status da mulher na sociedade atinge todas as famílias e tem consequências inegáveis sobre a parentalidade. Mas o que lemos ao longo dos anais de inúmeros colóquios realizados nos últimos anos sobre essas questões e em incontáveis artigos de jornais? Cito apenas François de Singly, em sua intervenção no Congresso sobre Homoparentalidades, realizado em Paris em outubro de 1999. Há frequentemente nos debates sobre a família uma confusão entre a função de separação assegurada pela figura de um terceiro e o fato de se nomear isso de função paterna. Nesse ponto, o saber teórico, a psicanálise, especialmente a de orientação lacaniana, contribui ele mesmo para essa confusão. O sexo da pessoa, assim como o vínculo jurídico de paternidade, não é um elemento central da identidade parental. Essas afirmações parecem questionar profundamente os fundamentos da teoria psicanalítica. A psicanálise pode continuar hoje, como infelizmente faz com frequência, confinada a uma posição familiarista que eu qualificaria de retrógrada. Ela não deveria, se não antecipar as transformações sociais, ao menos acompanhá-las, e dentro do seu próprio campo tentar compreendê-las. A mim parece ser o mínimo necessário para que nós, psicanalistas, sejamos capazes de ouvir o que nossos pacientes, imersos nessas transformações, têm a nos dizer. Quero lançar aqui algumas perguntas que, a meu ver, são as mesmas que muitas crianças e pais de hoje se fazem, com grande honestidade e coragem. Baseio-me na minha clínica cotidiana, pois não desejo sustentar um discurso teórico. Sei, no entanto, que a clínica é sempre particular e não serve como prova. Ela apenas sustenta nosso questionamento. Pai 1 ou 2, homem ou mulher? Começo por uma observação feita no curso de várias análises com crianças pequenas, isto é, com menos de 3 anos, antes da socialização escolar. Os pais de Flora, 18 meses, consultam por dificuldades alimentares da filha. Ao longo das entrevistas, contam incidentalmente que Flora chama ambos os pais de papai. A mãe tem um cargo importante e interessante, mas que a obriga a trabalhar até tarde várias vezes por semana. Para evitar a dança das babás, dizem o pai, que também tem uma carreira bem-sucedida na área artística e criativa, decidiu cuidar dos 2 filhos no fim do dia. Situação que hoje em dia não é nada excepcional. É até relativamente comum vermos pais que ficam em casa cuidando dos filhos, enquanto a mãe, bem remunerada e em posição profissional interessante, sai para trabalhar. As dificuldades alimentares de Flora estão evidentemente ligadas à relação com a mãe. Assim, durante uma ausência de alguns dias por motivos profissionais, Flora simplesmente se recusou a comer. Kevin, de 20 meses, é criado por uma jovem mãe solo, que vive com auxílio do governo e mantém relacionamentos passageiros. Kevin nunca viu o pai, que foi preso antes do nascimento. Ele também chama a mãe de papai, inclusive durante as sessões comigo. A jovem mãe visivelmente se incomoda com isso e o repreende com irritação.
Mas Kevin insiste obstinadamente. E, no entanto, essa criança só foi cuidada pela mãe, sem avó, babá ou figura masculina presente. Não se trata, portanto, de uma inversão de papéis. O pai de Flora voltou cerca de um ano depois, pedindo para iniciar uma análise por razões pessoais. Mas ele trouxe, nesse contexto, algumas reflexões. Por um lado, no casal, via sua esposa como a pessoa brilhante, a intelectual, embora ele mesmo fosse profissionalmente realizado. Por outro lado, dizia não se incomodar em cuidar das filhas, pois desde os 10 anos havia vivido só com a mãe e a irmã, após o pai sair de casa para viver com outra mulher. Contava que depois de deixar as filhas na creche pela manhã, sentia-se triste e culpado ao voltar para casa trabalhar, como se as tivesse abandonado. Qualquer mãe poderia se reconhecer nas angústias desse pai. E, no entanto, Flora não chamava o pai de mamãe, mas sim a mãe de papai. O único ponto em comum que encontrei entre essas duas famílias, ou com outras que enfrentam o mesmo problema, é que eram as mães que sustentavam majoritariamente o lar. Uma com seu salário, outra com benefícios sociais. A historiadora Marie-France Morel, especialista na infância na França do Antigo Regime, aponta que chamava-se de o pão do pai, ou o pai, a papinha, que a mãe ou a ama de leite oferecia ao bebê a partir do primeiro mês, papinha previamente amolecida na própria saliva. Era o primeiro alimento vindo do trabalho do pai. O provérbio pão de homem e leite de mulher fazem crianças fortes testemunha esse costume. A mãe de Quentin, hoje com 4 anos, mas que conheci com 2 meses, foi abandonada pelo parceiro ao anunciar a gravidez. Ele foi categórico. Não queria ser pai. Ela criou o filho sozinha, mas não suportava a ideia de que ele não fosse reconhecido pelo pai e entrou na justiça buscando o reconhecimento da paternidade. Após um longo processo, o juiz reconheceu a filiação, mas o pai continua se recusando a ver a criança. Quentin vive pedindo por ele. Fala constantemente sobre isso. Recentemente, enquanto folheava com a mãe um livro de imagens de filhotes com suas mães, insistia, para desespero dela, em chamar todos os animais grandes de papai, o bode e o cabrito, o carneiro e o filhote, etc. Ao apontar para o bezerrinho com o papai, a mãe aproveitou a deixa pedagógica e disse: "Mas você sabe que o pai do bezerro é o touro, e dá para ver que na imagem não é um touro, é uma vaca. Ele conhece a diferença, ela me assegura." E Quentin respondeu: "Eu tenho o direito de imaginar o que eu quiser." "Nesse momento eu larguei mão", disse a mãe. Isso parece mostrar que onde não há pai, ou há de menos, a criança fabrica ou secreta um pai, como diz Paul Laurent Assun. Ela precisa fazer existir aquilo que, na realidade, não está funcionando, e precisa até exibir isso. O que é imortal, ou melhor, incurável, é a paixão pelo pai, sem a qual o sujeito não pode abraçar sua própria existência. Mas, afinal, de que pai estamos falando? O pai da origem. Nos casos em que os pais estão divorciados ou separados, é certo que não existe mais sexualidade entre eles no presente. Mas, por um lado, a criança, que geralmente presenciou inúmeras brigas entre os pais, sabe que essas discussões ainda são uma forma de vínculo e um vínculo sexual. Por outro lado, não se hesita em dizer-lhe: claro, seus pais não se amam mais, mas se amaram e se desejaram muito no passado. E você é fruto desse amor. Ou ainda, como dizia Françoise Dolto, você escolheu se encarnar como fruto desse amor. Você escolheu esses pais. Mas hoje as coisas se complicam. Por exemplo, o senhor e a senhora T consultam por causa de distúrbios de sono do pequeno Nicola, de 2 anos. Perto do fim da consulta, a mãe me diz: há também outra coisa. Ele chora e grita toda vez que me aplicam uma injeção. Tentamos entender isso, e eu faço meio mecanicamente todas as perguntas esperadas. Ele mesmo teve medo quando o pediatra aplicou uma vacina? Não, de jeito nenhum, ele é muito corajoso, não derramou uma lágrima. Você tem medo de injeções? Claro que não. Ela me responde com condescendência diante da minha falta de perspicácia. Não sou sensível à dor, não sou mais uma criança. Ele está presente quando te aplicam a injeção?
Não, eu sei que isso não é algo para uma criança ver. Ela diz que ele começa a chorar assim que a enfermeira chega. Ficamos por ali, sem conseguir resolver esse enigma. Os pais e a criança estavam prestes a sair, quando finalmente me ocorre uma pergunta. Mas por que estão aplicando essas injeções em você? Nesse momento, já não havia condescendência, mas pena diante da minha burrice. Ora, é para estimulação ovariana. Ah, então é por causa dele também? Mas claro. Assim descobri que é uma prática mais do que comum entre mulheres com cargos executivos, bastante envolvidas com suas carreiras e que muitas vezes iniciam a gravidez em idade relativamente avançada, recorrer à ajuda da medicina para não perder tempo e poder, mais ou menos, programar a gestação. Assim, não basta mais a criança atrapalhar os pais na cama. Agora é preciso também impedir a enfermeira de aplicar as injeções. Os pais de Bastien, 3 anos, vêm à consulta por causa de uma gagueira recente, surgida após alguns dias de separação dos pais. Contam que Bastien nasceu por fertilização in vitro, depois de muitas tentativas difíceis e fracassadas. Ele é meu, diz o pai, sem que eu tivesse perguntado nada. Durante a gravidez da Sra. M, o Sr. M sofreu um coma grave, devido a uma dupla hemorragia cerebral, e passou por 2 cirurgias. Como sequela dessas intervenções, 2 anos depois, quando Bastien tinha 1 ano e meio, ele teve uma crise de epilepsia. A Sra. M, que havia guardado todas as suas angústias para si durante a gravidez, sofreu dessa vez um choque enorme. Desmaiou e precisou ser hospitalizada por 15 dias. Na 3ª sessão, a gagueira desapareceu e chegaram as férias de verão. Voltaria a vê-lo em outubro, pois com a entrada na escola e outras mudanças em seu ambiente, a gagueira retornou e Bastien pediu para ver a psicóloga novamente. Essa terapia se estendeu por cerca de 30 sessões ao longo de 2 anos, sempre por insistência do próprio menino. Os pais participavam com certa relutância. Bastien, brincando com bichinhos, constrói uma história da qual não abre mão. São os pais, homens, que fazem os bebês em suas barrigas e os tiram pela cabeça. É o papai que fabrica o bebê e o bebê fabrica a mamãe, ele me diz. O pai não entende por que dou atenção a essas bobagens, mas acaba escapando, esquecendo-se de se contradizer, que seu filho foi concebido com doação de esperma. Após uma pausa de alguns meses, durante os quais tudo ia bem, os pais pedem nova consulta com urgência. A gagueira e os distúrbios de sono de Bastien retornaram com força. O que aconteceu? O pai havia adormecido, e Bastien, que ainda estava acordado, percebeu as cicatrizes do dodói na cabeça do pai, marcas das cirurgias que lhe haviam sido escondidas até então. Desde então, ficou angustiado, querendo saber se o pai sentia dor. Começa a expressar angústias de morte. Não quero que minha mamãe morra. Gosto quando minha mamãe está viva. Um dia deram uma injeção nela, saiu sangue, doeu muito. Eu estava olhando. Um dia fiz uma coisa muito errada, joguei um trem na cabeça de alguém. Nesse momento, a mãe está passando por mais uma tentativa de FV. Nos 8 meses seguintes, serão feitas 4 tentativas, todas fracassadas, até que, com muita dor, ela desiste do segundo filho. Isso foi explicado a Bastien. Um dia, Bastien faz um desenho, um de seus raríssimos desenhos durante as sessões. Primeiro ele abre uma torneira. De dentro sai um pouco de lodo. Um homem gordo. Seu pai é muito magro, o que é ainda mais impressionante já que sua mãe é muito forte. Ah, porque sai um pouco de lodo. Ele está até preocupado com o lodo em suas mãos, em sua camisa. Estou pensando, é claro, no esperma e no homem diferente de seu pai, que deu seu esperma para concebê-lo. Ele vira a folha e insiste em continuar desenhando no verso da mesma folha. Uma caverna, com homens. Pego o amarelo para fazer a luz. Uns magros. Suas mãos, seu capacete. Uma luz que ilumina toda a caverna até o fim. Faço um buraquinho, faço a saída. O pegajoso é nojento, vai até a torneira. Ele tem até pegajoso nele. Isso entra até o buraco. O buraco vai até a torneira. O ponto preto ali é a saída da sua casa. Atrás da saída da sua casa está a caverna.
Parece-me possível ler nesse desenho uma construção da cena primitiva, em que a criança reconhece a existência de outro homem que forneceu seu esperma, o deu, ao pai doutor, que o introduz na caverna matriz que ele explora com um raio de luz. Há comunicação, quase circularidade entre as duas cenas, ligadas pelos buracos figurados por pontos pretos. No final da sessão, quando pergunto se ele sabe de onde vêm os bebês, ele me responde: é Deus quem faz a cabeça, o corpo, os braços. Depois dessa sessão, só os vi uma vez quando vieram dizer que tudo estava indo muito bem, que Bastien havia recuperado toda a sua autoconfiança. No entanto, apontaram um traço de seu caráter. Ele não aceita o fracasso. Fracasso era a palavra que a mãe sempre usava ao falar do resultado de suas tentativas de FIV. Se ele está indo tão bem, conclui o pai, é graças ao judô. O pai que se afirma aqui, nessa construção da criança de uma cena primitiva de um tipo bastante particular, parece ser o pai da origem, o pai de sua pré-história pessoal, de que fala Freud, o pai da primeira identificação, direta, imediata, fundadora do sujeito humano como tal. Mas esse pai, para Bastien, não é um só, ele é pelo menos dois, se não três, ligados numa espécie de touro. Uma parentalidade deslocada da sexualidade. Salomé, 14 anos, consulta por angústias de morte que a invadem, especialmente quando precisa ficar sozinha em casa. Seus pais se separaram há pouco tempo para refletirem, tomarem distância. No entanto, se dão bem. O pai vê regularmente as filhas, 14 e 16 anos, chegando a ir fazer companhia a elas uma noite por semana na casa delas, quando a mãe, que trabalha no interior, está ausente. No entanto, ele ainda não pode recebê-las em sua casa, pois ainda não tem um apartamento adequado. Com o desenrolar das sessões, esbarramos na impossibilidade de Salomé dar sentido à separação dos pais e à tristeza da mãe, que de fato definha visivelmente. Um belo dia, o pai, que eu nunca tinha visto, pede uma consulta. Quer me ver sozinho. Preciso da sua opinião, me diz. Adoro minhas filhas. De jeito nenhum quero fazer mal a elas. Preciso vê-las mais, mas não sei como fazer. Explica-me então que é homossexual desde sempre, mas que desde jovem sonhava em formar uma família. Por isso escolheu se unir à sua melhor amiga, aquela para quem nem precisava esconder sua homossexualidade e que, além disso, o amava. Tiveram essas duas filhas que ele adora, mas percebeu que não conseguia satisfazer sua esposa e que ela sofria com isso, e para não magoá-la ainda mais, decidiu se afastar um pouco e ter seu próprio espaço por um tempo. Foi então que retomou suas práticas homossexuais e conheceu um homem com quem vai morar. Como apresentá-lo às filhas? Assim se explicava esse divórcio sob uma aparência de tão boa convivência. É um fenômeno observado pelo sociólogo Didier Legal, em um estudo sobre famílias com padrastos homossexuais. Ele estudou diversas famílias recompostas segundo o modelo homossexual feminino. A mulher, segundo ele, é frequentemente ajudada na descoberta e na assunção de sua homossexualidade pelo ex-marido, que continua a exercer seu papel de pai dos filhos do casal. Essa boa convivência é frequentemente notada em todos os estudos sobre famílias homoparentais. Ver, por exemplo, Gillian Dunn, as diferentes dimensões da paternidade gay. Eu mesma constatei isso em todas as famílias recompostas com pais homossexuais que acompanhei. Sem dúvida, uma parentalidade sem sexualidade é, no fim das contas, muito menos difícil de exercer, muito menos confusa e conflituosa. É bem possível que a qualidade duradoura da amizade ofereça o tipo de constância emocional que permite integrar a necessidade de flexibilidade em períodos de mudança, escreve Gillian Dunn. Constrói-se aí uma espécie de associação educativa no interesse da criança. A única sombra no quadro, nota Didier Legal, é a obrigação de explicar às crianças por que seus pais não vivem mais juntos, embora ainda se deem tão bem. As crianças não se surpreendem, acrescenta ele. Assim, Salomé me dizia: mas por que meu pai me fala de um colega de quarto,
se eu acho que ele é homossexual. Tive em análise há mais de 10 anos uma jovem de 30 anos na época, cuja mãe havia deixado o pai quando ela tinha cerca de 9 anos para viver com outra mulher. As crianças ficaram sob a guarda do pai, mas viam regularmente a mãe e aquela a quem ela chamava de minha madrasta, e com quem mantinha, aliás, relações muito cordiais. Achei esse termo irônico, mas percebo que é o que hoje se usa nas famílias homoparentais. O cônjuge do pai ou a companheira da mãe é designado por esse termo de padrasto ou madrasta. Os pais homossexuais não substituem seu parceiro pelo pai ou pela mãe da criança. Todas as mães guardiãs insistem no fato de que não há substituto. As crianças têm um pai e sua companheira não deve tomar seu lugar. Constata-se menos ambiguidade do que nas famílias recompostas clássicas, em que, às vezes, as crianças chamam o novo companheiro da mãe de papai. Em nenhum dos casos observados de famílias homoparentais, a criança confunde seus pais. Um dos pais do casal é visto como o verdadeiro pai, biológico, mas na maioria das vezes também legal, e o outro é definido como coparente ou pai, mãe social. Qual é o lugar dessa outra mulher ou desse outro homem que as crianças veem ao lado da mãe ou do pai? Ele ou ela exerce um papel educativo que não pretende competir com as funções atribuídas à parentalidade. Assim, Marianne, 9 anos, cuja mãe havia deixado o pai para viver sua homossexualidade e que estava em guarda alternada entre os dois pais, queixava-se não dos gostos da mãe, mas do fato de que ela não conseguia manter um relacionamento estável com uma mulher. Tal pessoa, a gente gostava dela. Ela fazia a gente fazer a lição de casa. Agora ela foi embora, temos que nos acostumar com outra pessoa. Irène Théry, Françoise Héritier, para citar apenas elas, insistem muito no fato de que essas novas organizações da conjugalidade e da parentalidade contribuem para o surgimento da ideia de pluriparentalidade. Devemos nos recusar a refletir sobre o que essas mudanças implicam para a organização do psiquismo humano e nos contentar em condená-las, como faz Claude Dumézil. Nos casos empíricos onde se pode observar tal situação, não instituída, mas existente, o outro do mesmo sexo da mãe ou do pai é pela criança imaginariamente convertido em igual do outro sexo, dando lugar a identificações imaginárias catastróficas, a uma mãe de sexo anatômico masculino ou a um pai de sexo anatômico feminino. Desarmonia evolutiva profunda prometida à criança nesse caso. Mais um caso de escola do que de realidade, acrescenta, contradizendo-se. Parece-me, ao contrário, que o psiquismo humano tem uma plasticidade extraordinária e que as crianças sabem encontrar o pai onde quer que ele esteja, por menor que seja, ou até fabricá-lo ou reivindicá-lo, como Flora, Kevin e tantos outros. O pai, ao mesmo tempo pai da origem, pai da cena originária que sustenta a primeira identificação, e pai separador, o outro da mãe, sempre pressentido pela criança. Com o que lhes é oferecido pelo ambiente e, sobretudo, pela tecnociência, hoje mais como peças soltas em kit, elas improvisam uma montagem que, nas situações mais incomuns, parece funcionar até que bastante bem. Isso pode lembrar o que descrevem Marie-Cécile e Edmond Ortigues no Édipo africano. Segundo eles, nas sociedades da África Ocidental, a estrutura fundamental do Édipo ainda existe, mas a função do pai morto, do pai simbólico, é deslocada para o ancestral ou os ancestrais da linhagem, e a rivalidade com o pai se joga entre os irmãos ou jovens da mesma faixa etária. Entretanto, se o mecanismo de difração da função paterna é semelhante, a diferença fundamental é que a sociedade de que falam os Ortigues é relativamente homogênea, ou de todo modo, os modelos de filiação e parentesco ali são homogêneos para toda a sociedade, enquanto para nós, hoje, surgem novos modelos, mantenho isso, que coexistem com os modelos clássicos de filiação. Daí o desconcerto que nos toma e a tendência a legislar em todas as direções. As crianças parecem dar um jeito de fazer o velho, ou seja, a neurose, com o novo, mas precisamos de um pouco mais de tempo para poder dizer isso com certeza.
Os sistemas de filiação, os antropólogos já mostraram, são quase infinitamente variáveis. São formas historicamente marcadas de declinar o simbólico, a lei da proibição do incesto. A psicose, por sua estrutura, é impermeável à mudança social, pois tende a forcluir o simbólico, e as mudanças às quais assistimos hoje não produzem necessariamente psicose. De todo modo, uma posição preditiva que condene essas novas organizações familiares em nome do futuro da criança só pode ser uma posição moralista disfarçada em linguagem erudita.